Oi, vem sempre por aqui. Mais um vídeo para te auxiliar nos cuidados com os pets aí na sua casa. Sabe o que é, doutor? É que o Totó, ele tá tão magrinho, eu tô achando que ele tá perdendo peso. O que será que tá acontecendo, hein? Fica aí e assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa que é importante da gente esclarecer é que um paciente com boa alimentação, se alimentando bem, ele não deve perder peso abruptamente. É importante você observar se além da perda de peso, do emagrecimento, existem outros sinais, como a perda de apetite, a apatia, que é a prostração, se tem dor, se tem diarreia, se tem vômito. Eu não preciso nem dizer. Caso hajam outros sinais, leve imediatamente o pet ao médico veterinário. E quais são as causas mais comuns, então, de perda de peso, de emagrecimento nos cães e gatos? A primeira, desnutrição. Pets que mesmo recebendo rações estão desnutridos. Por que que o cão, comendo ração, ele pode ter desnutrição? Porque a ração pode ser de qualidade duvidosa. Então as rações que elas têm ali muitas fibras ou proteínas de baixa qualidade, elas não são bem digeridas e absorvidas pelo cãozinho ou pelo gatinho. Então ele vai comer, mesmo que coma muito, ele não vai absorver e vai fazer muito cocô. E aí ele vai comer bastante, fazer muito cocô, mas absorver pouco. E ele pode perder peso por conta disso. Ou então o pet que ele recebe mesmo pouca quantidade de ração. Pets de tutores mais carentes, pets de rua ou pets que os tutores são desatentos. Eles podem fornecer uma quantidade de ração inadequada, abaixo da quantidade ideal para esse animalzinho. Segunda causa, ecto e endoparasitos. No caso dos ectoparasitos, são os parasitos externos, pulga, carrapato, sarna. Principalmente os carrapatos, eles conseguem, por serem hematófagos, por se alimentarem de sangue, eles conseguem gerar uma redução dos nutrientes desse paciente, além de transmitirem outras doenças, como as hemoparasitoses. E os endoparasitos, que são os parasitos do lado de dentro do paciente, aí os vermes, os eumintos, eles também vão acabar se alimentando do alimento que o pet comeu. Então o pet ele vai se alimentar numa quantidade ideal, normal, porém, se no estômago, o intestino dele tiver vermes, esses vermes eles vão sugar os nutrientes e o pet mesmo vai ficar desnutrido e isso vai gerar um emagrecimento. No caso dos gatos, é comum o emagrecimento por estresse ou mudanças abruptas ambientais. E aí esse gato ele pode perder apetite e emagrecer, porque sim, os gatos são mais sensíveis a estresse. Se esse pet conviver com outro animal, uma causa de emagrecimento pode ser passividade em relação ao outro animal que é dominante. Muitas vezes o animal dominante, seja cão ou seja gato, ele vai se alimentar e comer a ração do passivo. E o passivo, se alimentando menos, vai emagrecer. Cio, no caso das fêmeas, o cio ele pode gerar emagrecimento pelas mudanças hormonais ou até redução do apetite da fêmea. E no caso do macho que convive com essa fêmea, muitas vezes ele fica tão interessado em querer montar, em querer cruzar com essa fêmea, que ele acaba se esquecendo de comer. E aí ele também vai emagrecer. Alguns distúrbios emocionais dos pets, isso é mais comum nos cães. Cães que são carentes, ansiosos, principalmente na ausência dos tutores, eles não se alimentam muito bem e aí acabam emagrecendo. Troca de ração de forma abrupta, principalmente quando uma ração que é introduzida de forma abrupta não é bem aceita pelo pet. E aí ele comendo menos emagrece. Pet com doença periodontal, então com muita sujeira no dente, gerando uma inflamação das gengivas, da cavidade oral, ou um acometimento da raiz dentária que gera dor para o pet mastigar. Nesse caso, o pet pode ter apetite e não conseguir comer bem, e aí também vai gerar um emagrecimento. As doenças infecciosas, no caso dos cães, mais comum as hemoparasitoses, que eu já disse quando falei dos carrapatos, leishmaniose, sinomose e outras infecciosas, e no caso dos gatinhos, a felve, a FIV, a micoplasmose vão gerar emagrecimento. Doenças do sistema digestório, como uma gastroenterite, uma inflamação de estômago e intestino, também doenças hepáticas, uma hepatite ou até mesmo pancreáticas, como a pancreatite. Só que no caso dessas doenças, haverá outros sinais, como vômito, diarreia, apatia, dor. Doenças hormonais, como a diabetes, o hipertireoidismo. Nesse caso, às vezes o paciente tem até a polifagia,
que é comer mais, comer bastante, mas também tem a perda de peso. No caso da diabetes, como a gente já explicou no vídeo antigo, o paciente ele não consegue internalizar a glicose pelas células. Então ele come, mas as células não conseguem aproveitar essa glicose. E aí ele vai quebrando a musculatura, vai quebrando o tecido adiposo para tentar fornecer energia, já que a glicose não está sendo utilizada. E o caso do hipertireoidismo, o paciente tem um aumento da taxa metabólica e isso vai gerar emagrecimento também. Pacientes com doença renal também vão emagrecer, muitas vezes também acompanhado de outros sinais, como a perda de apetite, o vômito, diarreia, prostração e também as neoplasias malignas. Vão gerar aí a síndrome paraneoplásica, que tem uma série de problemas, inflamação sistêmica e também perda de apetite e emagrecimento. E o que você deve fazer para evitar que o seu pet emagreça de forma abrupta, de forma descontrolada ou preocupante? Você deve fornecer uma nutrição de qualidade, uma ração de qualidade para o pet, numa quantidade ideal, com uma frequência também ideal. Algumas pessoas colocam a ração só de manhã e aí deixa o pet com fome o resto do dia. Alguns animais, eles vão comendo aos poucos a ração ao longo do dia, nesse caso tudo bem. Mas outros comem tudo que você fornece. Nesse caso, não forneça apenas uma vez. Forneça menores quantidades, menores porções, divididas ao longo do dia. Se possível, manhã, tarde e noite pelo menos. Ou se você puder fazer aí 4 refeições do pet por dia, melhor ainda, que o tempo de jejum vai ser menor. Você deve também vacinar, vermifugar esse paciente e, lógico, levar o pet a consultas periódicas veterinárias. O ideal é que você leve o pet de 6 em 6 meses para se consultar. E eu não preciso nem dizer, se além do emagrecimento houver também outros sinais, por favor, leve o pet ao médico veterinário ou médica veterinária, porque a gente pode estar falando de alguma doença grave e o tempo é precioso. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que pode ajudar outras pessoas a entenderem sobre o emagrecimento do seu cãozinho, do seu gatinho, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!